Minhas saudações a cada colega que me assiste nesse momento. Estamos aqui dando prosseguimento ao nosso programa de entrevistas, diálogos com a FUSC, e hoje nós temos um convidado muito especial que vai discorrer sobre um setor absolutamente estratégico e importante na universidade, que é a gerência de recursos humanos. Estamos hoje aqui com o técnico, economista e também especialista em recursos humanos, que contribui e colabora com a universidade há 18 anos, Luciano Farias, o atual gestor e gerente, né, da área de recursos humanos da nossa universidade, a GERU. É sabido por todos que, desde 16 de março, as atividades presenciais na UESC estão interrompidas e a universidade está fechada, porém, a universidade está funcionando. Muitos setores, e esse é um deles, têm desenvolvido as suas atividades remotamente, né, à distância, os servidores de casa, para que não haja uma solução de descontinuidade, uma interrupção em serviços que são essenciais. E a gerência de recursos humanos, a GERU da nossa universidade, é um setor que tem essa conotação, né? Trabalha com uma espécie de essencialidade na natureza das suas ações, dos seus encaminhamentos, das suas providências. Trata da vida funcional dos nossos servidores técnicos e docentes. Tudo relativo a vantagens, benefícios, essa parte tão complexa de aposentação, de direitos adquiridos, de encaminhamento de férias, etc. Então, é uma entrevista hoje muito importante, muito interessante, para que a própria universidade, a própria comunidade interna tenha conhecimento e tenha ciência de que internamente nós não paramos, e a própria sociedade mesmo, a própria comunidade externa, também possa vislumbrar quais são as ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito da universidade. E a gerência de recursos humanos desenvolve uma atividade que teve que ser adequada a esse período, né, de uma maneira muito abrupta, numa semana para outra, todas as ações foram, né, para o campo presencial para o virtual. Então, toda a equipe, todo o quadro funcional da gerência de recursos humanos teve que empreender um esforço no intuito de contornar, né, toda essa dificuldade e se valer de plataformas e ferramentas virtuais para o atendimento, para o encaminhamento das suas rotinas administrativas e providências que são de responsabilidade desse setor. Então, desta forma, feito esse contexto, nessa entrevista, né, que nós vamos ter aí a contribuição do nosso querido Luciano Farias, eu já lhe passo a palavra, Luciano, para que você faça também um contexto, né, sobre as ações no âmbito, né, da gerência de recursos humanos, e também eu já emendo aí uma primeira questão, né, justamente no intuito de dar conhecimento, mesmo esclarecimento, quais são as ações desenvolvidas no âmbito da gerência de recursos humanos, quais setores são ligados a essa unidade, e também qual o quadro funcional, né, desta gerência que você hoje é o gestor. Luciano, eu quero lhe passar a palavra, mas antes lhe agradecer muito pelo aceite desse convite, né, por estar conosco aqui contribuindo nessa atividade que visa trazer mesmo luz e dar visibilidade ao trabalho importante por demais do técnico, trabalho meio, trabalho de suporte que não parou na nossa Universidade Estadual de Santa Cruz. Fique muito à vontade, Luciano, aí para discorrer, né, sobre a gerência de recursos humanos. Boa tarde, Rafael, colegas servidores, as colegas servidoras que compõem o nosso corpo técnico e docente da nossa instituição. E, antecipadamente, já registrar também os agradecimentos, né, a este convite tão honroso, né, e que eu considero muito importante.
essa oportunidade de participar, né, dessa ação promovida pela FUSC, né, neste momento que nós estamos isolados, né, eu acho de extrema importância a gente estar conversando com os nossos colegas, passando um pouco das nossas atribuições e dando mais visibilidade àquilo que a gente vem desempenhando, né? Então, o que é que acontece? Quando você fala nas principais atividades desenvolvidas pela GERU, que é a Gerência de RH da instituição, e quais os setores estão vinculados, né, a esta unidade e qual o quadro funcional. Bem, nossa principal área de atuação, eu diria para você que é o arco de vida funcional dos servidores. O que seria esse arco de vida funcional? É a chamada movimentação, onde a gente trata do ingresso, da permanência, que seria aquela evolução de carreira, aquele momento que você permanece na instituição, bem como a saída, né? Então, esse ingresso, seja ele por concurso público, ou por livre nomeação, ou por contratação REDA, né, envolve os procedimentos ligados à admissão de pessoal, né, admissão do docente, né, depois que é realizado o concurso, né, e todos os procedimentos, né, que estão relacionados a esse ingresso, né, desde as orientações relativas à inspeção médica, bem como a entrega de documentos, o ato de nomeação, posse e toda a permanência do servidor na nossa unidade, na nossa instituição. Quando a gente trata de movimentação, para algumas carreiras a gente vai ter as evoluções funcionais, seriam as promoções, progressões. Para aqueles que não fazem jus a essas ações, eu diria que todas as demandas relativas a direitos, deveres, ou direitos e benefícios, vinculados à permanência do servidor público, numa instituição. E se tratando da saída, é aquele momento. Para aqueles que resolvem permanecer, por todo o período que vai ensejar uma aposentadoria, são justamente essas orientações relativas ao processo de aposentação. Hoje nós passamos por reformas, e foi editada agora uma emenda constitucional número 26, que ela modificou todo as questões previdenciárias do Estado da Bahia, E isso nós vamos ter um momento específico, aqui na nossa entrevista, onde um colaborador nosso vai estar dando um enfoque maior a essas questões. Então, o que é que ocorre? Dentre essas ações que a gente já coloca como atribuição nossa, eu posso destacar aqui todas as ações que competem ao cumprimento, da atividade, no que se refere às solicitações, que os servidores fazem relativas à sua vida funcional, Então, são as demandas de pessoal. O que são essas demandas? São todos aqueles processos que envolvem os direitos e benefícios, onde a gente orienta, instrui, como é que se diz? Procura conduzir, de forma célere, cujo objetivo maior é que o servidor obtenha, a sua solicitação, tenha atendido a sua solicitação, E uma coisa que a gente também faz está ligado à publicação de alguns atos administrativos, não só os atos que são diretamente ligados às questões funcionais de servidores, mas umas outras demandas que requer a nossa assessoria, a nossa orientação. Então, tudo isso eu diria que é atribuição nossa. Hoje, essa equipe ela é composta por 10 colaboradores, temos 10 servidores. Desses 10 servidores, um é colaborador terceirizado, que faz a parte de atendimento de recepção, que faz a parte de secretaria. Os demais são técnicos e analistas, que compõem esse grupo de trabalho, digamos assim, do setor de pessoal e GERU, onde o objetivo maior é atender as demandas de pessoal da instituição, orientando os servidores nas diversas ações que envolvem essa movimentação pessoal. Então, o que é que acontece? Hoje a gente cuida da contratação REDA, técnico REDA a gente não está tendo no momento, porque foi feito uns ingressos médio de concurso público, então a gente não tem REDA administrativo. Mas temos os REDAs docentes. Então, a gente cuida justamente dessa parte de contratação, prorrogação de contrato, recontratação, e demais ações que envolvem o ingresso dos servidores nessa categoria. Uma outra demanda importante, que ela vem principalmente quando você fala em mudanças de regras previdenciárias, são os processos de averbação,
onde o servidor incorpora, né, no tempo dele, um tempo prestado em outro ente, em outro órgão, né, ou até mesmo no serviço privado, entendeu? Aí você vem também com as aposentadorias, né, as concessões de licenças, prêmios, né, que a licença médica hoje tem um setor específico que faz o acompanhamento, né, no nosso caso é mais a questão de lançamento mesmo da medida e acompanhamento, né, os procedimentos relativos às férias, né, que hoje, apesar dele estar bem automatizado, mas algumas ações que envolvem os lançamentos de saldo para uso oportuno é feita ainda na unidade, entendeu? Aí você vem também com as ações relativas ao abono permanência, né? Tanto o do magistério superior quanto a parte de isenção previdenciária, que é chamada abono permanência também, né? Tem as demandas que são mais específicas por categoria, né? E se tratando do docente, você vai ter os processos de incentivo por titulação, por produção científica, né? Então, assim, Rafael, em resumo, são todas as demandas, né, que envolvem tanto as ocorrências para lançamento em folha, como as ações ligadas à movimentação funcional do servidor na nossa instituição, né? Aí você vem também com as demandas de promoção e progressão, que nesse caso ela vai tanto abranger o corpo técnico quanto o corpo docente, né? E o, todo o processo nosso hoje, eu diria que ele está eletrônico, né? Porque assim, com a implementação do sistema eletrônico de informações, né, que é o sistema SEI, né? Então assim, todas essas solicitações, toda essa demanda, ela se tornou automatizada, desde a solicitação até a publicação do ato, já pegando o gancho aí com as ações e medidas que são lançadas no sistema RH Bahia, que foi uma outra medida também que modificou um pouco o parâmetro de atuação dos RHs em todo o estado da Bahia, né? Então, o que é que ocorre? Nesse momento de pandemia, a gente vem, como é que se diz, orientando, né, os servidores, né, especificamente por esse sistema, quando chegam as solicitações, e também pelo nosso e-mail institucional, né, que hoje, digamos assim, que é uma das ferramentas de comunicação mais importantes que a gente tem, porque no momento em que você está distanciado, você está, como é que se diz, isolado, né, e você não tem aquele contato direto com o servidor, a única alternativa é que você vai ter o meio eletrônico, e isso a gente não pode fugir. Então, hoje é o principal canal, né, de comunicação com os nossos colegas, né, para instruí-los, para orientá-los, né, nas demandas que envolvem a nossa área de atuação na instituição. Entendeu? Perfeito, Luciano. E eu gostei desse termo aí, arco funcional, né? Eu acho que acaba sendo bem ilustrativo, justamente para descrever o período, né, da entrada, ingresso, né, esse período de permanência e o período de encerramento, né, na verdade, desse ciclo aí. E muito obrigado, Luciano, você trazer esses destaques que são absolutamente importantes, justamente para a gente entender a complexidade, né, da matéria trabalhada pela GERU, né, essa parte de dossiê mesmo, funcional, relativa a uma série de solicitações que são feitas, e nós observamos que cada servidor, técnico ou docente, ele tem uma vida funcional absolutamente peculiar, distinta, né? Muitos vêm de outras unidades, outros estão e recém-ingressos, né, na área pública. Então, olha o tanto de demanda, na verdade, que esse setor, na verdade, acaba absorvendo por uma questão mesmo da sua natureza. Agora, Luciano, uma questão aqui que, né, a praxe da nossa entrevista é justamente quais são, né, quais foram, ou ainda quais são, os principais desafios e as dificuldades, né, da gerência de recursos humanos nesse novo formato, né, de atividades desenvolvidas em campo virtual. As plataformas, as ferramentas, a gente teve um período que foi inexistente, na verdade, de fazer essa transição, né? Um dia a universidade estava funcionando, na semana seguinte ela já estava fechada e a gente teve que, eu sempre costumo dizer, né, consertar o avião aí em pleno voo, para que essas atividades todas não perecessem, né, de solução de descontinuidade, de um desconforto por interrupção e tal. E então, quais foram esses desafios, essas dificuldades que a GERU vem enfrentando, vem lidando, vem contornando, especialmente nesse período pandêmico? Bom, Rafael, eu diria que são muitos, certo?
mas a gente vem, com o passar do tempo, superando, né, aprimorando, né, essas questões, e mesmo com toda essa limitação, eu diria a você que a gente vem dando conta das atribuições. Imagine você, eu mesmo estava de férias, né, no mês entre fevereiro e março. No dia que eu retorno à instituição, né, já estava, digamos assim, declarado a situação de pandemia, né, no mundo, e me recordo que eu voltei, acho que no dia 18, se eu não me engano, de março. 19 foi o feriado municipal em Itabuna, e no dia 19 todo aquele alvoroço, aquela reunião em que foi editado a resolução Consul, né, tornando suspensas atividades, estabelecendo trabalho remoto e toda aquela série de interferências que tivemos na nossa rotina normal, digamos assim, né? Então, o que é que acontece? Naquele primeiro, eu lembro que no dia, que foi uma sexta-feira, se não me engano, é isso mesmo, na sexta-feira, dia da reunião, né? Eu já tinha me antecipado com a equipe. No dia anterior, eu resolvi, de casa mesmo, pelo Zap, acho que foi até, digamos assim, a primeira medida da nossa equipe, né? A medida que eu digo em meio remoto. Eu pedi que os colegas que tivessem laptop, né, que pudessem levar no dia seguinte, no dia na sexta-feira, que aquilo ali para mim já estava escrito que era o último dia de trabalho nosso, né? Levar, porque assim, nós teríamos que instalar o sistema RH Bahia, ver a possibilidade de instalar o próprio SRH, né, que era um programa em que a todo momento nunca houve possibilidade de utilização fora do ambiente institucional, né, fora da rede de governo, e o pessoal entendeu, né, na sexta-feira eu lembro que subimos em equipe para a UDO, fomos 5, né, desses 10 que compõem a equipe, 5, né, fomos a UDO, levamos os equipamentos, e aí o pessoal prontamente fez a instalação do software do RH Bahia, do SRH, né? O SEI não foi preciso, porque a gente já utiliza ele mesmo sem necessidade de acesso diferenciado, né? Então, assim, aí tudo mudou, né? Aí você se depara com aquela situação em que pô, você trabalha no RH, você está diariamente lidando ali com demandas de pessoal, com questões financeiras que envolvem pagamento, né, que envolvem direitos, vantagens, e agora, como trabalhar com isso? Né? Aí foi que a gente chegou à conclusão de que, de fato, o sistema SEI, ele, naquele momento, não só naquele momento, né, mas ele se tornou digamos assim, um instrumento facilitador da nossa atuação. Porque imagine você, se nós estivéssemos ainda trabalhando com papel, como é que seria essa situação agora de isolamento social, de pandemia, né? Você lidando com processos físicos, né? Então, como a coisa já estava totalmente eletrônica, né? Aí foram só a questão de ajustes com relação ao funcionamento do RH Bahia, porque no primeiro momento parte da equipe teve uma certa dificuldade, mas com o passar de uns 2 dias, tudo se regularizou e a gente viu que dava para trabalhar normalmente, fazer os lançamentos de folha, fazer toda a instrução processual, concluir processos, entendeu? E isso veio acontecendo, né? Aí o que é um detalhe importante que a gente coloca como enfrentamento, né, é o próprio desgaste, porque assim, você está no ambiente da sua residência, né, mas é uma questão que exige muito, né, do profissional, porque requer disciplina, né, organização de horários e tarefas, por mais que você tenha liberdade para atuar, né, pelo fato de estar na sua residência, mas eu digo assim, tem que ter disciplina. Eu acho que você tem que ter um horário, né, específico para você se dedicar às suas atribuições. Assim, no meu caso mesmo, eu procuro manter a minha rotina, ou seja, um horário correto, um horário ali definido para acordar, para ligar o computador, para ficar ali de pronto para todas as ações que chegarem, para estar respondendo os processos, atribuindo, né, como é que se diz, instruindo, né, de maneira geral, né. Então, acho que o maior desafio naquele primeiro momento lá, né, e acho que para alguns também continua, é essa questão, né, a disciplina, né, o foco, você em casa, na realidade, você pode acabar perdendo a se distraindo, digamos assim, né? Então você pode perder o foco. Então a gente tem que lidar com isso, né? Então, assim, a administração do tempo é muito importante, né? Você manter tudo definido, né? Uma outra coisa que acho que é um anseio grande da categoria é que esse trabalho remoto ele seja regulamentado, porque assim a gente vem dando conta do recado, instruindo as nossas demandas, mas é interessante que isso tenha regras claras, né? Porque a gente ainda se depara com situações que, se tivéssemos uma regulamentação, elas poderiam ser evitadas, né? Então, assim,
Um outro detalhe muito importante que eu pontuo nessa questão de desafio e dificuldade são falhas em comunicação, porque assim, elas não podem existir. Imagine você uma situação em que você não está diretamente com o seu colega para você orientar, para você instruir, né? Aquela comunicação ela tem que ser mais restrita, mais específicas. Então, assim, tem que ter, eu acho, na realidade, requer um cuidado, né? Principalmente na hora de você transmitir uma informação mais preciosa. Outro detalhe que acho que algumas pessoas vão concordar comigo, né, pelo fato de nós estarmos em casa, é a questão do barulho, né? Assim, para você que tem filhos pequenos, né, vai ter um momento ali que seu filho vai querer brincar contigo, ele não está entendendo que você está trabalhando, né? Então, acho que isso é um ponto também que a gente tem que ter cuidado, deixar claro para as pessoas que naquele momento ali, você está em casa, mas você está trabalhando, né? Porque algumas pessoas pensam que, não, pelo fato de estar em casa, eu digo assim, pessoas próximas, vai te demandar em alguma ação que você não pode fazer naquele momento, entendeu? E um outro ponto importantíssimo, né, já citado no início, mas que a gente tem que, nesse momento agora, encarar, né, com vontade mesmo, são as tecnologias, né? São essas ferramentas aí que elas já existiam, mas a gente não tinha tanta afinidade, mas que neste momento de isolamento, de limitação, a gente tem que se familiarizar, não tem jeito, né? São as reuniões online, são como é que diz, as plataformas que você tem que tá se especializando, entendeu? Até mesmo porque a sua atividade ela não para, né? No nosso caso mesmo, nós tivemos um processo importantíssimo, eu digo para você, né? Não que ele seja o mais importante, mas assim, porque eu considero que tudo que envolve questão financeira, avanço de carreira, ele tem uma importância diferenciada, que foi o caso da promoção dos técnicos, né? Com a publicação da Instrução Normativa 21/2020, né, que ela justamente ela trouxe as regras, né, e parâmetros para esse processo, nós no início ficamos um pouco apreensivos, porque assim, o processo anterior ele já foi conduzido de forma eletrônica, né? Mas uma coisa é você estar com o processo eletrônico e você poder chegar para o seu colega ali do lado, conversar, orientar, e outra coisa é você estar distante. Você ter só aquele mecanismo ali eletrônico para você estar diligenciando, né, emitindo como é que se diz, um parecer, uma resposta, né? Então, assim, a gente sentiu um pouco de falta, mas graças a Deus o grupo de trabalho que foi designado ele cumpriu com a tarefa de maneira excelente. Eu quero aqui, eu não vou nem citar nomes, porque a gente pode acabar esquecendo de alguém, né? E fica, fica chato. Mas eu digo o seguinte para você: diante de toda a limitação, o processo foi conduzido brilhantemente. Hoje estamos na fase 12. Agora há pouco mesmo acabei de receber um e-mail lá da SAEB pedindo para fazer a aprovação nos atos, né? Já fiz, já está com o reitor, já falei com ele que isso vai estar no diário de amanhã. Então, assim, tudo conduzido, né, mesmo com toda a limitação, mas de forma proativa, né? O pessoal se debruçou mesmo como é que se diz, nas questões, entendeu? Nos processos que houve necessidade de consulta jurídica foi feito, entendeu? E isso é importante, acho que isso engrandece, né, o nosso trabalho, isso nos deixa feliz, porque a gente vê que mesmo diante de um cenário pandêmico, né, de tanta limitação, mas a gente vem dando conta das nossas atribuições, entendeu? Então é isso. Um outro ponto que a gente às vezes sente a dificuldade imagine você, um processo de aposentadoria, né? Onde você tem que estar de posse ali do dossiê funcional, como você mesmo citou, né? Onde está ali toda a vida do servidor, todo aquele arco, né? Dito lá no início. E você não tem isso em casa. Infelizmente, a gente não tem hoje sistemas ainda que comporte todas as ações e movimentações e processos que o servidor tenha solicitado, né, durante a sua vida funcional. Então, o que é que acontece? Com os processos de aposentadoria não teve jeito. Nós tivemos que acionar os colegas que são responsáveis pela carteira para ir até o ESC, trazer o dossiê para casa, ou então, assim, na própria ida lá, providenciar a digitalização de todas aquelas peças que compõem o processo, porque a gente não pode parar, né? Imagine você, eu não posso aqui chegar para um colaborador, para um servidor, né, seja ele técnico docente, e dizer, não, sua aposentadoria não vai acontecer agora porque nós estamos em pandemia, né, as atividades estão suspensas. Não tem isso. A gente teve que fazer mesmo, não tem jeito. A única coisa que a gente não está assim, fazendo no momento são as consultas, porque assim, na situação atual, que eu digo na legislação anterior, nós fazíamos umas espécies de simulações para os servidores que elas saíam até com cálculo. Mas diante das mudanças que ocorreram agora no regime previdenciário do Estado,
a gente está sem as ferramentas para fazer essas análises. Quando eu falo fazer as análises, assim, de maneira precisa. Porque não adianta aqui eu chegar para o servidor e dizer, sua regra agora é essa, tal e tal, e não dá para ele uma expectativa de quanto ele vai ter, como vai ser composto o provento dele. Então, assim, nessa questão, a gente ainda está passando por treinamentos, né? Teve umas ações que foi desenvolvidas pela Suprev agora no mês passado, final do mês, em que a gente participou, né? Eles nos garantiram que as simulações de valores estão sendo desenvolvidas no ambiente do RH Bahia para que no futuro próximo a gente também já possa instruir, né? Tudo dentro da legislação nova. Então, assim, com relação aos limites, dificuldades, eu pontuo mais nesse aspecto, entendeu? Porque nas outras ações eu garanto a você que está tudo transcorrendo normalmente. Perfeito, Luciano. E eu acho que é importante a gente, de uma maneira muito exaltada, dizer, né, eu digo isso a você, lhe parabenizando, e extensivo a todos os 10 colaboradores da unidade, da Gerência de Recursos Humanos, que esse aprendizado ele foi o aprender a fazer fazendo. Né? A gente teve que lidar, né, de uma semana para outra com o espaço da nossa casa, que é agora a nossa unidade de setor laboral. Né? Então, a gente teve que contornar todas essas dificuldades, né, que se apresentou aí, que é uma realidade para todos nós, né, servidores, a grande maioria, na verdade, né, que tem essas atividades de uma natureza contínua, que não pôde se interromper. Né? Então, a gente acaba debitando na conta mesmo do servidor essa responsabilidade, esse compromisso. Diversas outras unidades setoriais também a gente precisa destacar que houve esse engajamento, né, da nossa categoria. É bom a gente dar essa saliência, né? E só fazendo uma correção muito pequena na sua fala, Luciana, foi a respeito da progressão. Você falou promoção. Houve uma comissão que foi publicada assim, e foi realmente providencial, porque muita dúvida foi gerada. Como vai ter que se deslocar para o protocolo? Como é que vai ser? E agora? E eu não sei qual é o dispositivo, não sei. Eu lembro também que houve uma publicação de um documento com um passo a passo, também justamente para instruir, para ser uma ferramenta a mais, para além da própria lei, para além da própria instrução normativa que estava lá, no sentido de orientar ainda mais o nosso servidor. Então, mais uma vez também faço esse destaque no sentido de parabenizar a equipe da Gerência de Recursos Humanos, que teve a sensibilidade, né, de, nesse momento, né, arregaçar as mangas no intuito de dar mais ferramentas para dirimir toda e qualquer dúvida, para ser um processo, né, bem submetido, né, de progressão da nossa categoria. Nós estamos, inclusive, nesse mês de setembro, uma luta nossa aí, dessa parte sindical, do Fórum dos Técnicos, inclusive, lutando pela promoção, né? Segundo a legislação, é justamente esse mês, né, que deve ser emitida a instrução normativa que vai determinar aí os parâmetros da promoção. Então, está sendo aí, já lhe antecipo, né, que está sendo aí uma luta que a gente, sem dúvida, não vai se furtar a ela, não. Agora, muito bacana todos esses pontos, Luciano, que você trouxe, e eu quero justamente saber agora a respeito dessas adequações, né, que você se referiu aí, deste período. Esses sistemas, né, que vocês têm acesso, que eles podem ser acessados apenas da rede local, e agora você me falou aí que, né, teve uma parte né, do staff, da equipe que teve IAU. Como é que funciona isso? Como é que está sendo esse período? Né? Quais foram essas adequações para que vocês pudessem, né, trabalhar de casa, fazer atividade remota, né, com o aparato e com os sistemas que a Gerência de Recursos Humanos tem que ter acesso, justamente para dar todos esses encaminhamentos e providências nessa série aí de ações que são de responsabilidade da Gerência de Recursos Humanos. Bom, Rafael, então o que é que acontece? Naquele primeiro momento que eu falei para você, que foi no dia em que foi publicada a resolução conselho número 5, parte da equipe, com seus equipamentos pessoais, né, já disponibilizou para a UDO, né, para que fosse possível a instalação dos programas. Né? Eu digo o RH Bahia, né, porque até aquele momento lá era um sistema onde só era permitido o acesso, era possível o acesso
dentro da rede da instituição, e foi liberado, né? Foi feito um procedimento junto com a Prodeb, acho que o pessoal da área de TI é que poderia explicar melhor, né? Mas permitindo a liberação. Então, assim, quem naquele momento, ainda que sem o equipamento pessoal, mas como a própria PROAD disponibilizou, né, a parte dos equipamentos eletrônicos, para que o servidor pudesse, né, levar para sua residência mediante assinatura de termo, isso foi feito. Então, hoje eu digo para você, toda a equipe nossa, independente de ter equipamento pessoal ou equipamento institucional, ela está a postos, né, trabalhando dentro dessas demandas, e só foi necessário, digamos que, um procedimento técnico, né, que é o acesso através do VPN, né, para que justamente possibilitasse o servidor, né, acessar esses sistemas específicos, né, em redes externas, no caso, na casa de cada um. Né. Eu mesmo, para você ter ideia, eu estou com acesso aqui ao RH Bahia, né, os demais colaboradores também. Né. O outro sistema que nós trabalhávamos anteriormente, a implantação do RH Bahia, ele está disponível também. Então, assim, toda essa parte de acesso aos procedimentos, né, de lançamento de folha, né, de demandas de pessoal, isso está sendo feito, né, no ambiente externo, entendeu? Então, com relação a isso aí, isso está superado, né? Aí agora a única dificuldade que a gente tem, digamos assim, é quando chegam essas demandas que requer a consulta física, né? Porque, como eu te falei antes, né, algumas demandas que envolvem previdência não tem jeito, é dossiê na mão e você ali fazer o pente fino em todo a pasta funcional. Aí quando ocorre uma demanda como essa, aí, infelizmente, né, tem que ir alguém lá, né, a gente tem todo o suporte hoje da PROAD, né, quando surgem essas necessidades, ou seja, a disponibilização de veículo, né, para conduzir o servidor da sua residência até a instituição, né, para esse tipo de consulta, o acesso quando necessário. Então, um ponto que, digamos assim, está superado, entendeu? Com relação a essa dificuldade que nós, no momento inicial, pensávamos ser o complicador, digamos assim, não foi, entendeu? Isso aí a gente vem superando com certeza, viu? E no caso dos sistemas, né, voltando a um ponto importante, as solicitações elas continuam, né, sendo feitas hoje exclusivamente pelo Sistema de Eletrônico de Informações, que é o SEI, e alguma outra demanda que envolve consulta, a gente tem recebido, né, e sempre foi disponibilizado o nosso e-mail, né, os servidores, eles encaminham as suas demandas, né, para a gente. A única coisa que às vezes complica é assim, às vezes o servidor pede algo por e-mail em que exige a elaboração de um documento em que tem que ser assinado. Então, nesse caso, a orientação nossa é que ele direcione esse pedido via Sistema Eletrônico de Informações, via SEI, porque lá vai nos possibilitar a emissão de um documento que tem que ter assinatura, entendeu? E quando você faz por e-mail, infelizmente, você vai redigir, mas a assinatura ela não vai acontecer, né? Então, por isso que nessas demandas aí, né, das certidões, documentos, é interessante que elas sejam feitas, né, pelo sistema SEI, entendeu? Entendi, Luciano. E também destacar uma parte da sua fala sobre a regulamentação, né, do trabalho remoto. Isso é muito importante. Só fazer um rápido resgate. Nós temos uma servidora também técnica que está presidindo uma comissão em nível do Consul, justamente tratando esse tema, né, a necessidade de regulamentar a nossa atividade como ela vem ocorrendo hoje, para uma segurança jurídica aí, eu acho que num fluxo de mão dupla, né, tanto para nós, enquanto servidores, também para a instituição. E, além disso, eu acho que essa parte de circunscrever aí horários, qual vai ser o dispositivo da comunicação funcional, essa parte de gestão de documento, né, encaminhamento, retorno, parecer e tal, eu acho que, sem dúvida, como a gente passou de uma maneira muito abrupta, né, de um campo presencial para o campo virtual, é necessário, sim, né, eu faço aí coro a essa fala do Luciano, uma regulamentação que venha minimamente normatizar essas relações que hoje nós estamos tendo aí nesse campo, nesse cenário, né, nesse cenário virtual. Agora, Luciano, a respeito do planejamento, né, quais são as ações aí que vêm sendo pensada e, de repente, vem sendo sistematizadas pela gerência de recursos humanos
no intuito de serem implantados, né, na unidade, com vista justamente ao cenário novo que a gente está vivendo, né? Você citou aí com muito destaque a ação que vem sendo desenvolvida, ações que vêm sendo desenvolvidas pela PROAD, né? A PROAD também tem sido um setor estratégico hoje na instituição, para justamente dar suporte, minimamente suporte, às atuações dos servidores quando elas são essenciais, né? Tem uma instrução normativa recentemente publicada que fala sobre a disponibilização em caráter de empréstimo para equipamentos para os nossos servidores, normatiza isso, e inclusive é sensível a um ponto de também disponibilizar um veículo para efetuar a logística, né? De levar o equipamento até a casa do servidor. Então, quer dizer, são adequações que vêm sendo feitas até a partir da PROAD, né, e quais são as que estão sendo pensadas e, de repente, podem vir a ser implementadas no âmbito da AGERU, no intuito de se adequar mesmo a essa nova realidade, esse novo formato, né, de ações que estão sendo, né, desenvolvidas, desempenhadas de maneira remota. Ok, Rafael. Quando a gente fala em mudanças, né, planejamento, então, assim, num momento como esse, em que estamos atravessando, você pensa em inúmeras possibilidades de inovação, né? Então, eu diria que a principal delas, ela está ligada às novas formas de atendimento, né? Atendimento das demandas apresentadas. Ou seja, a gente vem hoje respondendo, né, os e-mails, né? Você tem o processo eletrônico, que é um facilitador, né, de toda a demanda, né, atual. Mas o que é que acontece? Eu acho que numa situação como a gente vem atravessando hoje, a expectativa é tamanha por essa regulamentação que você começa a pensar, né? Pensar, eu não digo nem planejar, mas assim, imaginar, né? Pô, como seria um atendimento, não sei com hora marcada, né? Onde você possa, digamos que, para as demandas mais complexas, né? Você ter um canal específico onde aquele servidor agendaria, né, um horário para aquele, sei lá, tira dúvida, orientação, porque assim, hoje acontece, as pessoas te ligam. Eu mesmo, eu disponibilizei meu celular desde o início, recebo ligações aqui a todo momento, entendeu? Mas eu acho que diante de tantas coisas acontecendo, tanta inovação que esse momento atual nos trouxe, né? Eu acho que já está na hora da gente pensar também, caso a questão do trabalho remoto ela seja regulamentada e as nossas expectativas atendidas, a gente pensar, entendeu? Nesse novo formato, né? Porque eu diria a você, por mais que retornemos à atividade, sei lá, daqui a um mês, né? Ou a mais tempo, ela não vai ser como antes, entendeu? Ela vai ser dotada de restrições, né? Dotada de impeditivos, né? Que vão, de certa forma, nos deixar ainda um pouco isolados. Então, eu acho que, diante também de tantas mudanças que houve, né? Você fala aí nas questões da Lei Complementar 173, né? Aquela outra emenda constitucional que trouxe uma série de mudanças, né, no que se refere à despesa de pessoal. Então, assim, são inquietações que elas já estão postas, né, não tem para onde correr, né, mas que para um atendimento mais específico, né, até que para a pessoa entender, né, como é que está funcionando a coisa hoje, a maneira como a gente vem trabalhando, ela ainda, eu digo a você que ela pode deixar a desejar, né? Para alguns, porque assim, a gente sabe também que tem pessoas que se debruçam ali nas leis, elas pesquisam, elas têm uma compreensão, digamos que, mais fácil. Mas a gente não pode pensar no grupo pequeno, a gente tem que pensar no todo. Então, assim, eu acho que é a questão mesmo das novas formas de atendimento, né? Esse é o principal anseio, né? Que tem que ser trabalhado, tem que ser discutido, porque diante de tanta mudança, né, e tanta dificuldade hoje para a gente ter, como é que se diz, aquele corpo a corpo habitual, né, a gente, de certa forma, vai ter que trabalhar isso, trabalhar de maneira, como é que se diz, comprometida, digamos assim, né. E, bem lembrado, você cita o grupo de trabalho, né, onde a proposta é a regulamentação, né, do trabalho remoto.
se eu não me engano, a Resolução Consul número 19, né, 2020, né? E nós, da Giruel, a expectativa nossa também, enquanto servidores, enquanto colaboradores atuantes na área de RH, que isso seja divulgado, né, que ele seja proposto, né, de maneira a atender os nossos anseios e que não fique ruim para ninguém, né, como você mesmo falou, né, são regras, são questões jurídicas que devem ser esmiuçadas, né, detalhadas, para que no futuro próximo a gente não venha se deparar com problemas, né, porque assim, o fato de estarmos em casa, né, a gente tem que levar em conta também que várias questões elas surgem, desde as questões ergonômicas, né, as dificuldades de recurso tecnológico, né, porque assim, não é a mesma coisa. Por mais que você esteja no seu ambiente familiar, no conforto do seu lar, nunca é igual a você estar, como é que se diz, instalado dentro de um ambiente, como é que se diz, onde você tem um mobiliário adequado, onde você vai ter recursos tecnológicos disponíveis, sem essa questão de a expectativa de, oh meu Deus, a rede vai cair, né? Será que a internet vai dar para me utilizar? Então, assim, acho que vai bem além, né? Essa expectativa nossa, entendeu? E eu digo para você, é um anseio de toda a categoria. Pelas pessoas que eu tenho trocado informações aí, né? Converso com colaboradores de outras instituições também que atuam no escopo de RH, o pessoal está bem apreensivo e demonstra uma grande expectativa para que essa regulamentação ela seja boa para todos, entendeu? E é isso. Perfeito, Luciano. E, inclusive, nós da FUSC criamos uma série de fóruns aí de debate, de discussão sobre esse tema. Foi um tema que a gente vem discutindo já e amadurecendo já há um tempo, junto com a própria gestão, com outros sindicatos, as outras universidades no fórum. É um tema que a gente, inclusive, com o próprio Fórum dos Reitores, e essa preocupação, que na verdade, são preocupações, são inúmeras preocupações, você até listou algumas aí, né? Aquela questão da sensibilidade, por exemplo, né, de determinar um horário diferenciado para os pais e mães, servidores, servidoras, que têm crianças em idade escolar, que estão em casa, né? E como você citou, né, ele não compreende que está ali, mas está no momento ali absorto no trabalho, né, está em casa, então ele quer atenção, então, e tem muita criança, né, que é muito apegada, então a gente tem que ter essa sensibilidade, né, a questão da comunicação mesmo, de uma forma que preserve aí os aplicativos, né, pessoais, né, criar uma metodologia de comunicação funcional, né, no intuito mesmo de obedecer um determinado horário, o cumprimento de determinadas tarefas, né, até para a gente ir, de certa maneira, se adequando ao momento, né, que nós estamos vivendo. Então, essa também é uma expectativa nossa da entidade, a FUSC, que vai sair, né, da comissão que a nossa colega técnica preside, em nível do Consul, né? Interessante até dar esse destaque, né? A colega que assumiu a presidência com essa tarefa aí, né, derivada de expectativas, né, de propor uma regulamentação ao trabalho remoto do técnico e também do docente que exerce atividade administrativa. Então, também, né, algo que está sendo contemplado, né, na comissão que a Sayonara preside. Bom, Luciano, a gente vai caminhando aí já para o nosso encerramento, né, destacando também que a gente vai ter um segundo momento, né, dessa entrevista com o Expedito Santana, que ele vai falar mais a respeito das questões de ordem previdenciária, aposentação, são pontos aí novos, né, na resolução, na legislação que iniciou, inclusive, né, a vigência esse ano, então são pontos absolutamente necessários, importantes, né, que ele traga no sentido de destacar, mas eu já quero, Luciano, de antemão, lhe agradecer, né, mais uma vez o aceite aí desse momento, né, lhe parabenizar, congratular, né, na sua pessoa, extensivo a todos os 10 colaboradores da Unidade de Gerência de Recursos Humanos, um setor absolutamente estratégico na universidade, né, como bem falou o próprio Luciano, absorve aí uma série
e algumas delas muito complexas, né, de demandas que são convergentes e não podem ser tratadas, né, por outros setores ou por unidades, né, suplementares ou complementares. É a gerência de recursos humanos que é responsável, né, essa parte de licença, de aposentação, de admissão, né? Como você destacou. Então, é importante essa entrevista para dar justamente uma dimensão da complexidade que a gerência de recursos humanos, né, tem por natureza atuar. E deixar você muito à vontade aí, né, para fazer essas considerações aí de ordem final, dizer que é muito importante a gente criar esse espaço aqui de debate, de discussão, né, e também de esclarecimento para toda a comunidade interna e também externa, que a universidade ela está fechada, porém funcionando, e muitas das nossas ações, elas precisam mesmo eu diria que, da responsabilidade e do compromisso que vem sobrando, né, para os nossos servidores técnicos, para a nossa categoria técnica, para que toda a universidade ela continue funcionando, né? A gente passa em frente à universidade, vê fechado, tudo quietinho, mas cada servidor está em sua casa, está em sua residência, trabalhando arduamente para que a universidade ela tenha fluidez. Então, esses momentos são justamente absolutamente importantes para que levemos o que eu chamo de visibilidade, né? Dar visibilidade ao trabalho do técnico, ao trabalho da atividade de meio, de suporte, que é imprescindível para que a universidade ela seja hoje a universidade que né? Na nossa mesorregião, uma instituição de absoluto destaque, inclusive ranqueado como referência internacional, e se não tivesse um bom e excelente trabalho, né, de suporte de e-mail, nós não estaríamos com essa visibilidade. Luciano, fique muito à vontade aí em fazer as considerações finais, lhe agradeço mais uma vez por esse momento e parabenizo aí toda a equipe aí, competente equipe da Gerência de Recursos Humanos e do setor pessoal. Fique muito à vontade. Rafael, eu é quem agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar dialogando com os colegas e, mais uma vez, pontuar aqui essa ação, né, promovida pela FUSC, que eu digo a você, é de suma importância neste momento que a gente vem atravessando. Né? Então, finalizando, né, aquilo que já conversamos aqui, dialogamos, né, eu acho que se o trabalho é remoto, né, como algumas pessoas pensam, ele demanda menos investimento, como de fato está provado, né? Mas, por outro lado, ele demanda muita habilidade, né? Então, e essa habilidade, ela vai desde ao comprometimento, a paciência, ao próprio jogo de cintura mesmo, né? Para você corresponder ali com as ações que lhe são atribuídas, né? Mas é isso, é aprimorar a comunicação, né? Na realidade, quando a gente está distante, a gente não pode explicar direitinho, né? Como eu já disse antes, né? Mas a gente tem que ter o cuidado, né? Tem que ter o cuidado na hora de orientar, na hora de repassar, de transmitir informação, porque a gente lida com vidas, digamos assim, né? Com opções, né? Com ações que envolvem ali a permanência, né? A vida funcional de um servidor dentro da instituição pública. Então, isso a gente tem que ter compromisso, não tenha dúvida, né? Uma outra questão é confiar no trabalho dos colegas, né? E essa confiança, eu falo não só pela minha equipe, mas eu acho que muita gente na UESC vem demonstrando nesse momento, e agora ficou mais do que nunca comprovado, que a gente depende um do outro, entendeu? Não tem para onde correr. Principalmente numa situação dessa de isolamento, que você não pode estar perto, né? Você, de fato, tem que confiar no trabalho que está sendo produzido, né? Por mais que você esteja numa situação como é que se diz? De direção, né, chefia? Mas eu acho que todo mundo é parceiro, certo? Tenha certeza que sairemos diferentes neste momento, voltaremos, né, diferentes, pensando de uma maneira totalmente diferente daquela em que pensávamos no mês de fevereiro e no iníciozinho de março, porque, assim, essa situação atual que nós estamos vivendo, ela modifica. Ela modifica e ela vai nos fortalecer, vai, de certa forma, engrandecer o nosso trabalho, certo? Então, mais uma vez,
é a gestão do tempo, é a capacidade emocional de lidar com as frustrações impostas, né? É a maior atenção aos detalhes, né? Então, assim, acho que a lista só aumenta, viu, Rafael? Nesse momento atual, né, a questão do cuidado, né, que você tem que ter, né? Então, e essa capacidade de aprendizado que a gente vem adquirindo, né? Eu acho que ela vai estar sempre em evolução, né? Vai estar sempre em evolução, e eu digo a você, uma evolução contínua, porque o caminho ele está, digamos, pré-estabelecido, né? Mas a gente vai ter que cuidar dele, como é que se diz, aprimorar, adotar procedimentos diferenciados, né? E esses procedimentos, tenha certeza, vai nos tornar melhores, viu? Então, assim, o objetivo nosso é manter a qualidade de sempre, né? Aprimorar também, né? Mesmo com toda a limitação, a gente busca agilidade nos processos, né? Porque você imagine aí a situação que nós estamos atravessando, o servidor tem uma demanda não atendida, né? Então, assim, hoje a busca pela, não vou dizer perfeição, mas pelo trabalho bem feito, ela é constante, certo? E é isso, né? Eu acho que nós temos que, a cada dia, nos cuidarmos, né? Cuidar da nossa saúde, porque eu digo a você, a situação ainda não terminou, por mais que nós tenhamos índices aí decrescentes, né? Mas ainda requer isolamento, ainda requer todo o cuidado de higiene, de saúde, né? Mas é isso, nós vamos chegar lá e tenha certeza, quando retornarmos, ou com procedimentos diferenciados, ou mesmo o novo normal, ele vai ser diferente daquilo que nós vivíamos antes da situação de pandemia. Mais uma vez, agradecer, Rafael, e toda a equipe da FUSC, né? E nós, enquanto gerência de recursos humanos, setor de pessoal, estamos à disposição. Você sabe que nós somos parceiros, né? Afinal de contas, o objetivo nosso ele é comum, né? Que é o bem-estar do servidor, as demandas atendidas. E é isso. Conte sempre conosco. Obrigado.